Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 228 do Jurisprudência e Tese do STJ. O tema do dia é Registros Públicos, Cartorários e Notariais, quinta edição sobre o tema. Gente, primeiro informativo do ano de 2024, começou mais cedo do que eu imaginava, mas com muita felicidade estamos aqui de volta. E já comece fazendo aquele convite especial, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também e vem conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele, você vai aprender a organizar um plano de estudo 100% focado na sua realidade, com muita estratégia e autonomia. E vem também conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava. E muitas vezes pode ser um texto que você já tem, um TCC, uma monografia. E, gente, isso faz muita diferença em prova de títulos. Então, vem publicar com a gente. Sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. O reconhecimento da fraude e execução depende do registro da penhora do bem avaliado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, mesmo texto da súmula 375 do STJ. Então vamos lá, primeiro debate. A fraude e execução ocorre em que plano? No plano da existência, da validade ou da eficácia? Gente, opera no plano da eficácia. Isso daí basta ler o artigo 792, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. A alienação em fraude e execução é ineficaz em relação ao exequente. Então, é aquela situação em que o indivíduo está se desfazendo de um determinado bem com o objetivo de fraudar uma execução. Ele está devendo, tem uma execução contra ele, ele começa a se desfazer dos seus bens para não solver o crédito do exequente. Qual é a consequência disso? Não é uma nulidade dessas vendas, não é uma situação de inexistência, não, é simplesmente uma situação de ineficácia dessas alienações em relação ao exequente. Certo, agora vamos pensar em uma situação. Imagina que o Joãozinho tem uma ação de execução em face do Pedrinho, e nessa ação foi requerida a penhora de um determinado bem. O Pedrinho, por sua vez, vendeu esse bem a um terceiro com o objetivo de fraudar a execução. Detalhe, essa penhora que foi requerida pelo Joãozinho não foi registrada na matrícula desse bem. Vamos imaginar aqui que seja um bem imóvel. Não foi registrado na matrícula desse imóvel. E aí pergunta-se, mesmo nessa situação, o Pedrinho estará cometendo uma fraude de execução? E aí, gente, é que vem aqui o pulo do gato para entender essa súmula e também essa tese. O registro da penhora não é um elemento integrativo do ato da penhora, mas sim um requisito de eficácia perante terceiros. Então a questão é que, se essa penhora estiver registrada na matrícula do imóvel, ninguém vai poder comprar esse imóvel e declarar que estava de boa fé ao adquirir. Haverá aí uma presunção de que qualquer pessoa que adquiriu esse imóvel adquiriu sabendo que ele estava penhorado e que, portanto, ele poderia eventualmente vir até mesmo a perder esse bem em um momento futuro. E se não tiver o registro, aí não existe aqui essa presunção de que o terceiro conhecia. Mas, dentro do caso concreto, você consegue também, em determinadas circunstâncias, demonstrar que havia o conhecimento desse terceiro de que estava pendente uma ação judicial, de que existia uma ordem de penhora. Então, também é possível demonstrar má-fé. Então, o pulo do gato aqui é basicamente o de que nem sempre é necessário o registro da penhora para se caracterizar a má-fé do terceiro adquirente. Então, mesmo sem o registro da penhora,
vai ser possível, em alguns casos, demonstrar a existência de fraude de execução. O que diz a tese e a súmula 375 do STJ? O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Tese 2. Nos terrenos de marinha, a transferência do imóvel sem a comunicação à Secretaria de Patrimônio da União, SPU, não afasta a responsabilidade do alienante pelo pagamento das taxas de ocupação, ainda que o fato gerador objeto da cobrança tenha sido posteriormente ao registro do contrato de compra e venda no cartório de imóveis. Amigos, essa tese trata sobre terrenos de marinha, que são bens da União, conforme está previsto lá no Decreto-Lei 9760 de 46. E é interessante o termo utilizado aqui nessa tese 2, pagamento das taxas de ocupação. Porque, gente, vamos lá. Aquele indivíduo que ocupa, e aqui eu estou usando ocupa de uma forma técnica, tá? Aquela pessoa que de alguma forma utiliza aquele bem público da União, que no caso é um terreno de marinha. Ele vai ter que pagar alguns valores. Então nós temos aí o laudêmio, a taxa de ocupação e o foro. Mas aqui nessa tese se utiliza o termo as taxas de ocupação no plural. Então, nós já vimos que existe a taxa de ocupação, que é uma das taxas que pode ser paga. Então, temos o laudêmio, a taxa de ocupação e o foro. Mas aqui se utiliza no plural. E quando nós vamos analisar aqueles julgados que fundamentaram essa tese, nós encontramos julgados que tratam tanto do laudêmio, quanto da taxa de ocupação, quanto do foro. Vamos entender, né? O que é o laudêmio? É aquele valor que aquela pessoa que é titular de uma efiteuse, que no caso da efiteuse em um terreno de marinha, tem que pagar à União sempre que for transferir o bem. Esse é o laudêmio. E o que é um efiteuse, professor? Um efiteuse, gente, é uma quase propriedade. O indivíduo tem o domínio pleno sobre aquele bem, mas aquele bem, na verdade, não é dele. O proprietário mesmo é a União, porque é um terreno de marinha, que é uma propriedade da União, mas esse indivíduo ele é quase um proprietário. Só que ele tem que pagar um laudêmio e um foro. E aí, o que é o foro? O foro é um valor anual que é cobrado pela União. E a taxa de ocupação, professor? Taxa de ocupação, ela também é um valor que é devido anualmente, mas aqui é pela ocupação regular de um determinado bem. Essa ocupação ela já não é em um regime de aforamento, como seria aqui no caso do foro e do laudêmio, mas sim uma ocupação a título precário, que não garante ao ocupante qualquer direito sobre esse terreno. Então, aqui nesse caso, se paga essa taxa de ocupação. Então, são 3 taxas. E aí, em determinados casos, se paga o foro e o laudêmio. Em determinados casos, se paga a taxa de ocupação. Essa tese me parece que fala, ou melhor, que trata sobre qualquer uma dessas 3 taxas de ocupação, digamos assim. Então, aqui está como gênero. Então, o segundo conceito importante, o que é a Secretaria de Patrimônio da União, ou SPU? É o órgão do Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos que é responsável pela gestão do patrimônio público da União. Entre as responsabilidades está a autorização para a ocupação de imóveis públicos federais. Sempre que o indivíduo ocupa, e aqui mais uma vez eu estou usando ocupa de uma forma ampla, um terreno público da União, seja um regime de aforamento, seja um regime de ocupação, se ele transferir esse bem a um terceiro, ele deve comunicar à Secretaria de Patrimônio da União. E se ele não comunicar, qual é o problema? O problema é que se ele não comunicar, ele continua responsável, tanto pela taxa de ocupação, quanto pelo foro, quanto pelo laudêmio. Ele permanece responsável. Ah, professor, mas teve, por exemplo, ele estava em um regime de aforamento, ele tinha um efiteuse,
E ele efetuou a venda, inclusive em cartório, registrou no cartório de imóveis essa venda. Tudo certinho, mesmo assim ele vai ser responsável pelas taxas de ocupação do imóvel, simplesmente por não ter comunicado a SPU? Sim, vai ser. Então, se por exemplo, o novo efiteuta atrasar no pagamento do foro, ele poderá ser cobrado. Então, gente, vamos lá como é que ficou aqui essa tese. Nos terrenos de Marinha, a transferência do imóvel sem a comunicação à Secretaria de Patrimônio da União, SPU, não afasta a responsabilidade do alienante pelo pagamento das taxas de ocupação, ainda que o fato gerador objeto da cobrança tenha ocorrido posteriormente ao registro da compra e venda no cartório de imóveis. Tese 3. O fato gerador do ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no ofício de imóveis. Vamos lá, primeira coisa, o que é ITBI? ITBI é um tributo de competência municipal. Ele tem previsão tanto no artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, quanto lá no artigo 35 do Código Tributário Nacional. O ITBI, ele incide na transmissão inter vivos, né? Então, se o indivíduo transmite um determinado bem imóvel em vida a outra pessoa através de uma compra e venda, por exemplo, vai incidir ITBI, é um imposto municipal. Gente, só aqui fazendo parênteses, né? Se for causa mortes, aí não é ITBI, mas sim ITCMD, que aí já seria um tributo de competência estadual. Gente, qual é o fato gerador do ITBI? O fato gerador do ITBI pode ser a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física nos termos da lei civil. 2. A transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. E 3. A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 1 e 2. Em todos os casos, claro, havendo transmissão inter vivos. Gente, vamos lá. Imagina que o Joãozinho pretende vender um determinado bem imóvel a Francisca. Joãozinho é proprietário desse imóvel, tudo certinho, está lá registrado no cartório de imóveis como proprietário. Ele vai vender, ele vai lavrar uma escritura pública de compra e venda, e posteriormente essa escritura pública de compra e venda vai ser levada a registro no cartório de imóveis. Em que momento existe a transferência da propriedade? No momento do registro dessa escritura pública de compra e venda, que é aqui o título translativo da propriedade, lá no cartório de imóveis. Nesse momento que se transfere a propriedade. Partindo dessa premissa, em que momento se dá o fato gerador do ITBI nessa circunstância? Se dá no momento em que é lavrada a escritura pública de compra e venda, ou se dá no momento em que é efetuado o registro dessa escritura pública de compra e venda lá no cartório de imóveis? Gente, se dá no momento em que é registrado, porque é nesse momento em que há a transferência da propriedade, portanto, ocorre o fato gerador do ITBI. E aqui, gente, é que vem a ilegalidade mais comum em situações de compra e venda de imóveis, que é quando o cartório de imóveis exige antecipadamente o ITBI já no momento da lavratura da escritura pública de compra e venda. Existem determinadas cidades, determinados cartórios em que não se faz escritura pública de compra e venda sem a comprovação do pagamento do ITBI. E tem que constar na escritura, né, que esse ITBI foi pago. Na cidade em que eu morava até pouco tempo, Eusébio, no Ceará, é assim. Sempre que eu precisava lavrar uma escritura pública de compra e venda, eles exigiam pagamento antecipado do ITBI para que constasse na escritura. Isso é ilegal? Isso é ilegal. Por quê? Porque ainda não houve o fato gerador do ITBI nesse momento. O fato do gerador do ITBI se dará no momento do registro no cartório de imóveis. Então, como é que ficou aqui a tese, gente? O fato gerador do ITBI somente se aperfeiçoa
com o registro do título translativo no ofício de imóveis. Tese 4. O promitente vendedor é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, que busca a cobrança do ITR, nas hipóteses em que não há registro imobiliário do título translativo de propriedade. Vamos lá, gente. Aqui trata de ITR, Imposto Territorial Rural, que é um imposto de competência da União. Está previsto no artigo 153, inciso 6 da Constituição Federal, também no artigo 29 do Código Tributário Nacional, e esse imposto tem por fato gerador o domínio útil ou a posse de um imóvel localizado fora do perímetro urbano do município. Então, é aquele imóvel que está localizado em área rural. Será aqui, então, um imposto de competência federal, conforme já vimos. A questão aqui, gente, da tese, trata daquela situação em que há a compra e venda de um determinado imóvel rural, através de escritura pública, tudo certinho, mas não há o registro dessa escritura pública ou do título translativo da propriedade, qualquer que seja ele, lá no registro público de imóveis. E o primeiro ponto que nós temos que ter em mente quando nós tratamos tanto do ITR quanto do IPTU é que esses impostos, ou melhor, essas obrigações tributárias decorrentes desses impostos, elas seguem o bem. Então, se eu vendo um determinado imóvel e esse imóvel tem pendência de IPTU ou de ITR, o adquirente também vai ser responsável, vai ser corresponsável, então, pelo pagamento desse tributo. Da mesma forma que é essa situação, em que o bem foi vendido, mas ainda não houve a transferência da propriedade, posto que não houve ainda o registro dessa venda no cartório de imóveis. Então, qual é a situação aqui também? É uma situação de corresponsabilidade. Enquanto não houver essa transmissão, tanto o adquirente quanto o vendedor estarão corresponsabilizados pelo imposto territorial rural devido em virtude da propriedade ou da posse desse determinado bem. Inclusive, gente, aqui é uma tese fixada em recurso repetitivo, tá? É o tema 209. A tese repetitiva, que é a mesma tese 4, ficou assim: o promitente vendedor é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, que busca a cobrança de TR nas hipóteses em que não há registro imobiliário do ato translativo de propriedade. Tese 5. Não incide TR quando se reconhece a inexistência de matrículas imobiliárias em razão do cancelamento de registro por decisão judicial transitada em julgado. Mais uma tese aqui tratando de ITR, e aqui a situação é peculiar. Aqui é uma situação em que inicialmente há a transferência da propriedade para um terceiro, mas posteriormente essa transferência da propriedade é anulada, e anulada aqui por decisão transitada em julgado. Por que foi anulada, professor? Imagina, por exemplo, que no caso concreto se demonstrou que a documentação era falsa. Então, a documentação falsa não tem como gerar uma transferência de propriedade, então foi anulada essa transferência de propriedade. E aí pergunta-se, mesmo nesse caso de anulação da transferência da propriedade, mesmo assim vai continuar sendo devido o ITR? Gente, não vai. Aqui nós temos que analisar essa circunstância em três planos: plano da existência, plano da validade e plano da eficácia dos fatos jurídicos que estão submetidos à tributação. Quando nós temos um fato jurídico existente, mas que é inválido ou ilícito, via de regra, esse fato jurídico será tributado. Então, ele existe. Ele existe, mas ele é inválido, e ele existe, mas ele é ilícito. Ele vai ser tributado via de regra. Segunda circunstância, nós temos um fato que é existente e válido, mas ele é ineficaz. E aí pergunta-se, nesse caso, haverá tributação? Via de regra, sim.
E um exemplo aqui é a tributação de venda inadimplida. Temos aqui o tema 87 da repercussão geral do STF. Então, no caso da tributação de venda inadimplida, temos aqui exatamente uma circunstância de fato que existiu, foi válido, mas ineficaz, já que foi inadimplido. Vai ser tributado? Da mesma forma, vai ser tributado. Mas agora vamos para a terceira situação. É o fato que é inexistente. Primeiro, nós vimos um fato existente, mais inválido ou ilícito. Depois, o fato existente e válido, mais ineficaz. E agora nós vamos para o fato inexistente. E aí, nesse caso, o fato inexistente não se pode sequer cogitar a validade ou tampouco eficácia. Nesse caso, existe tributação? Não, não existe tributação. E se entendeu que aqui nesse caso da sentença transitada em julgado que reconhece a inexistência da matrícula imobiliária, determinando seu cancelamento após o trânsito em julgado, se entende que aqui é um fato inexistente. Houve a transferência? Inicialmente houve, mas depois verificou-se que essa transferência da propriedade se deu com o uso de documentação falsa. Então, a interpretação do STJ aqui foi no sentido de que uma transferência de propriedade feita com base em documentação falsa, na verdade, ela é inexistente. Então, nem se debate validade e eficácia, porque já é natimorto, digamos assim. Então, em uma situação assim, também se entendeu que não é possível cobrar ITR, porque uma obrigação que é inexistente não gera uma obrigação tributária. Então, como é que ficou aqui a tese? Não incide ITR quando se reconhece a inexistência de matrícula imobiliária em razão de cancelamento de registro por decisão judicial transitada em julgado. Tese 6. O contrato de parceria agrícola, que pode ser celebrado nas formas escrita e verbal, prescinde, ou seja, dispensa de registro para produzir efeitos perante terceiros. Vamos lá. Contrato de parceria rural, o que é isso? Contrato de parceria rural é um contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não o uso específico de um imóvel rural, de parte ou partes dele. Então, o indivíduo ele se compromete a, por um tempo determinado ou não, ceder o uso específico de um imóvel rural a outra pessoa. Esse é o contrato de parceria rural. E aí, nesse contrato, pode incluir ou não o uso de benfeitorias, de bens, de facilidades. E o objetivo é o exercício da prática rural, seja ela uma prática agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa, enfim, uma prática rural. O contrato de parceria rural ele está previsto tanto na Lei de Registros Públicos, artigo 127, inciso 5º, quanto também no Estatuto da Terra, Lei número 4504 de 64, está lá no artigo 92, parágrafo 5º e em diversos outros dispositivos, na verdade. Existe um capítulo tratando só sobre o tema lá no Estatuto da Terra. E o debate aqui na tese surge especialmente por conta dessa previsão no artigo 127, inciso 5º da Lei de Registros Públicos, que diz que no registro de títulos e documentos será feita a transcrição do contrato de parceria agrícola ou pecuária. Detalhe, gente, o artigo 129 da Lei de Registro Público diz que estão sujeitos a registro no cartório de imóveis de títulos e documentos para surtir efeitos em relação a terceiros, e aí traz quais são os contratos. E lá não está o contrato de parceria agrícola ou pecuária, ou o contrato de parceria rural aqui, trazendo o termo genérico. Qual a interpretação disso? Desse silêncio eloquente do artigo 129? A interpretação é que é possível o registro, já que o artigo 127, inciso 5º, traz essa possibilidade, mas o silêncio lá do artigo 129, que não traz o contrato de parceria rural no rol, nos diz que não é obrigatório.
Inclusive, não é obrigatório para surtir obrigação em relação a terceiros. Por quê? Porque os contratos em que há essa necessidade estão previstos lá no artigo 129 e não está lá o contrato de parceria rural. Então, na verdade, o que nós temos é que o contrato de parceria rural, ele pode ser celebrado tanto na forma escrita quanto na forma verbal, e ele não necessita de registro para produzir efeitos. Temos jurisprudência ampla nesse sentido. E temos ainda, para aprofundar ainda mais, que ele não necessita de registro sequer para produzir efeitos perante terceiros. Então, aquele indivíduo que adquire um determinado imóvel rural, em que naquele imóvel rural o proprietário anterior celebrou um contrato de parceria rural com o terceiro, esse adquirente tem que respeitar esse contrato que foi celebrado. É esse o ponto. Então, mas o contrato de parceria rural não está registrado. Não importa. O adquirente terá que respeitar esse contrato de parceria rural. Como ficou a tese 6, o contrato de parceria agrícola, que pode ser celebrado nas formas escrita ou verbal, prescinde, ou seja, dispensa de registro para produzir efeitos perante terceiros. Tese 7, o registro de usufruto em cartório é prescindível, ou seja, é dispensável nas discussões entre usufrutuário e no proprietário, quando o negócio jurídico é existente, válido e eficaz. A discussão surge da leitura do artigo 1391 do Código Civil. O usufruto de imóveis que não resulte de uso capião constituir-se-á mediante registro no cartório de imóveis. Então, o usufruto se constitui mediante registro no cartório de imóveis. É isso que nos diz de forma expressa o artigo 1391, quando não resulte de uso capião, não é isso? Certo. O que é usufruto, para começar? De que adianta dizer como é que se constitui? Se eu não disse o que é um usufruto. O usufruto é um direito real sobre coisa alheia que confere ao usufrutuário, pessoa a quem for constituído o usufruto, a possibilidade de usar as utilidades e os frutos do bem. Então, nesse caso, o usufrutuário ele tem a posse e o uso e a administração do bem, além da percepção dos frutos, ou seja, das rendas que dali se originam. Quando existe um usufruto, você passa a ter o usufrutuário, que é aquela pessoa que está na posse do bem, que tem a administração, o uso e a percepção dos frutos, e você passa a ter o nuproprietário. Por quê? Porque passa a ser uma nupropriedade. Esse nuproprietário, ele é exatamente o indivíduo que tem a propriedade, mas que já não tem a posse, o uso e a administração do bem. Pode ser aqui um usufruto vitalício, pode ser um usufruto por prazo determinado, vai depender aí de como se deu a sua instituição. Vimos no artigo 1391 que o usufruto se dá através do registro, não é isso? No registro no cartório de registro de imóveis. Mas imagina uma situação, por exemplo, em que em um divórcio, ou em um testamento, ou, por exemplo, em uma sucessão, se deu a instituição de um usufruto em favor de determinada pessoa. Só que não houve o registro. E aí temos aqui uma situação até bem que peculiar, que ilustra muito bem um dos casos concretos que fundamentou a tese, em que foi instituído o usufruto em favor de uma pessoa, de um determinado sucessor, mas um outro sucessor quem ficou residindo no imóvel. E o que esse outro sucessor fazia? Ele pagava aluguel ao usufrutuário. Por quê? Porque os frutos são do usufrutuário. Então, o fruto, nesse caso, é o aluguel. Mas não houve registro. E aí, depois de anos e anos pagando aluguel, esse indivíduo que estava ali na posse do bem em virtude do pagamento de aluguel, esse indivíduo parou de pagar. E parou de pagar dizendo que não existe usufruto, nunca foi registrado. O usufruto constou na escritura do testamento, mas nunca foi levado a registro no cartório de imóveis.
Então, na verdade, eu estou esse tempo todo pagando indevidamente o aluguel. Faz sentido, gente? Não, não faz sentido. Porque, gente, havia aqui um conhecimento mútuo da existência desse usufruto, não há como negar. As duas partes, nesse caso concreto, foram contempladas nesse testamento, as duas sabiam. Então, nós temos aqui que, em casos como esse, o registro vai ser uma condição de eficácia perante terceiros. Mas em relação a essas pessoas que têm um conhecimento inequívoco do usufruto, a mera ausência de registro não será um empecilho. Portanto, é melhor que este caloteiro pague os aluguéis que estão atrasados. Como é que ficou aqui a tese? O registro de usufruto em cartório é prescindível, ou seja, é dispensável nas discussões entre o usufrutuário e no proprietário, quando o negócio jurídico é existente, válido e eficaz. Tese 8. O posseiro não tem legitimidade ativa para discutir a regularidade da matrícula do bem imóvel por ele ocupado, por não ser detentor de direito real que o habilite. Vamos lá, gente. Caso concreto adaptado. O João é possuidor de um lote de 15 mil metros quadrados de matrícula 1234. Pedro é proprietário do lote vizinho de matrícula 4567. O Pedro resolve realizar o desmembramento do lote, dando origem aos lotes de matrícula 5678 e 5679. O José, entretanto, entende que o desmembramento ocorreu em desatendimento das normas de parcelamento do solo, bem como que esses lotes desmembrados sobrepuseram parte do seu próprio lote. Ou seja, entendeu que o José, no momento que foi desmembrar esse lote dele e efetuar o registro dos novos lotes que dali vieram, ele acabou tomando uma parte do lote do José. José, então, propõe uma ação anulatória do registro dos lotes desmembrados. Pergunta-se: José tem legitimidade para requerer essa anulação? Gente, o STJ entende que não. Entende que interesse ele até tem. Ele tem interesse. Mas ele não é parte legitimada. Por quê? Porque ele não tem nenhum direito real que o habilite a requerer essa anulação. Ele é um mero posseiro. Então, como um posseiro, ele não pode se valer de ações que tratam sobre propriedade. Ele tem que requerer o quê? Ele tem que requerer ações possessórias. Então, no caso, por exemplo, ele pode entender que a sua posse está sendo violentada em virtude dessa ação de sobrepor o imóvel sobre o dele, e aí ele pode requerer uma manutenção de posse, por exemplo, mas ele não tem legitimidade para requerer a anulação do registro. Por quê? Porque para ele ter essa legitimidade, ele precisaria ser proprietário do imóvel. Decisão interessante. O que vocês acham? Tese 8. O posseiro não tem legitimidade ativa para discutir a regularidade da matrícula do bem imóvel por ele ocupado, por não ser detentor de direito real que o habilite. Tese 9. A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Gente, aqui é o mesmo teor da súmula 132 do STJ. Vamos lá, quando você compra um veículo automotor, qual é a providência que deve ser tomada? Deve ser efetuada a transferência desse veículo. Isso se dá através da expedição de um novo certificado de registro do veículo, CRV, junto ao Detran. Então, o vendedor e o comprador assinam a DUT, que é o documento único de transferência. O DUT, para quem não sabe, fica no verso do CRV, do Certificado de Registro Veicular. Lá você tem as informações para você preencher do comprador e do vendedor. E aí registra-se esse DUT e o comprador tem um prazo de 30 dias para ir até o Detran com essa DUT
e efetuar a emissão de um novo CRV. Se ele não fizer, ele estará praticando infração grave, passível de multa e apreensão do veículo até a regularização, está lá no artigo 233 do Código de Trânsito Brasileiro. E no caso do vendedor, se por um acaso esse comprador não efetuar essa transferência em 30 dias, ele tem 60 dias para levar uma cópia autenticada do DUT até o Detran, e se ele não o fizer, ele será solidariamente responsável por todas as infrações administrativas praticadas por esse veículo. Então, ele vai responder pelas multas de trânsito. Uma boa notícia é que hoje em dia existe o DUT eletrônico. Ele é feito em cartório, vários estados já tem, no Ceará já tem há muito tempo, não sei se já é algo universalizado em todos os estados brasileiros, mas o fato é que no DUT eletrônico, que é feito em cartório, a comunicação ao Detran já é feita de imediato por meio do sistema eletrônico. Então, o vendedor já fica bem mais seguro, né? De toda forma, o comprador vai ter que ir até o Detran efetuar a emissão de um novo CRV. Gente, vimos que se o veículo for vendido, mas não for transferido, o vendedor continua responsável pelas infrações administrativas cometidas utilizando-se do veículo. Mas eu pergunto, e se esse comprador se envolver em um acidente? Nesse caso, o vendedor pode ser responsabilizado pelo acidente que foi causado pelo comprador que não transferiu? Não pode, tá, gente? Não pode. Aí já é outra circunstância, né? É uma questão civil, é uma questão de indenização da vítima do acidente. Então não pode. A súmula 132 do STJ determina isso. E, gente, essa súmula existe porque existe uma jurisprudência muito estranha. Eu só posso classificar assim no sentido de que o indivíduo que empresta o veículo a um terceiro e esse terceiro se envolve em um acidente, o indivíduo que emprestou o veículo é corresponsável pelo dano causado. Ah, mas é porque emprestou para uma pessoa que não tem carteira? É porque emprestou para um adolescente? Não. Emprestou para uma pessoa habilitada que dirigiu o carro e se envolveu em um acidente. Corresponsável. Faz sentido? Para mim, beira um pouco a loucura, a esquizofrenia. Mas existe essa jurisprudência, vocês podem procurar. Você vai encontrar coisa bem recente nesse sentido. E a súmula faz um distinguish de dizer que vender e não transferir é diferente de emprestar. Então é por isso que existe a súmula 132 do STJ. Como é que ficou aqui a súmula, que é igual à tese 9? A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Última tese do dia, tese 10. A terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária não anotada no CRV, Certificado de Registro do Veículo Automotor. Mesmo teor aqui da súmula 92 do STJ. Primeiro ponto, que é uma alienação fiduciária, é uma situação de propriedade resolúvel, não é, gente? O banco, a instituição financeira, ela fica com a propriedade do bem até que seja quitada a dívida, e após a quitação da dívida, a propriedade do bem passa ao indivíduo que desde o início já estava na posse, no usufruto desse bem. Então, fiduciária, fidúcia vem de confiança. Esse bem estava confiado ao indivíduo e após ele terminar de pagar, ele passaria a ser o proprietário. Gente, como se dá a constituição da alienação fiduciária? Se dá com registro, né? E o registro é feito no CRV, no Certificado de Registro Veicular, que no caso eu estou falando de uma alienação fiduciária de um automotor, de um carro, de uma moto. Se for uma alienação fiduciária de um bem imóvel, vai ser no registro, no cartório de registro de imóveis. E aí já vem a primeira pergunta. É preciso que essa alienação fiduciária do automóvel também seja registrada em cartório? Não, basta na CRV, no Certificado de Registro de Veículo. Segunda pergunta.
Se não houver registro, a alienação fiduciária mesmo assim é oponível entre fiduciante e fiduciário? Resposta: sim. Quem é o fiduciante, gente? Fiduciante é o alienante. É o indivíduo que vai passar a propriedade do bem sem desapossamento, ou seja, ele passa a propriedade do bem para a instituição financeira, mas ele permanece na posse do bem. E, por outro lado, o fiduciário é a instituição financeira, é o adquirente. Então, entre eles, mesmo sem registro, o contrato de alienação fiduciária vai ser perfeitamente oponível. Mas em relação a terceiros, aí vamos lá. Se esse contrato de alienação fiduciária estiver registrado no certificado de registro veicular, não é possível, em nenhuma hipótese, o terceiro dizer que não sabia. Então, não tem como alegar boa-fé. Agora, se não havia o registro, não há como você responsabilizar o terceiro de boa-fé, já que não será presumível que ele sabia dessa alienação fiduciária. Então, basicamente, é isso que nos conta a súmula 92 do STJ. A terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária não adotada no certificado de registro de veículo automotor. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Esse primeiro informativo do ano de 2024 começando. Espero contar com você durante todo esse ano de 2024. Não deixa de deixar aquele like, curtir, compartilhar com aquele amigo. Ajuda muito na divulgação desse projeto. E, gente, vou refazer aquele convite super especial. Acesse a legislaçãointegrada.com.br. Vem conhecer o Clube da Lei, esse clube que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você aprende a organizar um plano de estudo de forma totalmente estratégica e com muita autonomia. E vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e vai ser muito importante em uma prova de títulos. Sem mais delongas, meus amigos, muito obrigado e até a próxima.